Eu gosto da ideia do viajante. Que é Foi lá que eu Fábio inspirei para fazer o GGP aqui na UG. que vai mudar a economia, mudar a sociedade, toda e qualquer manifestação humana. A guerra, a grande guerra. Não sei não, cara. Salve, Librojantes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Physicast, conhecendo pessoas e histórias. Eu sou Luz Negra, vulgo Geuvan da Física, e estamos aqui começando mais um podcast. Hoje aqui comigo estão duas pessoas extraordinárias. Aqui do meu lado está para acompanhar nosso grande mestre, Luiz. Luiz, se apresente. O desorientador de tudo. E hoje teremos uma conversa com ninguém mais, ninguém menos do que ele, que coordena o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência na UFG. Foi fodão ele aí, que nem usar o Um pouquinho. E nos deu a honra de ter essa conversa. Foi difícil, hein? Foi um pouquinho difícil Eu também. consegui a agenda com o professor Foi Vanilton, difícil. hein? Mais requisitado que o ex-reitor. Oh, Mas é... o Vanilton tá famosinho, hein? Tá famoso, hein? Então, sem mais delongas, Vanilton, se apresente brevemente. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Vanilton, sou professor da Geografia na área da didática aqui no IESA, né? E estou aqui para poder conversar com vocês aqui, né? Um bate-papo que... surpreso, porque ainda não sei o que vai ser. A gente também não. Não, a gente nunca sabe o que vai Nunca ser. sabe, nunca. Primeira pergunta. Mas já começa com pergunta? Você já se apresentou, né? A gente se apresentou, assim, a gente precisa perguntar alguma coisa para ter alguma conversa. Pergunta que eu creio será mais imediata é: o que é o PIBID? Bom, o PIBID ele é um programa de iniciação à docência, né? O que é de iniciação? Não é para ter o exercício da docência, né? É para ter elementos da docência, mas elementos da docência que diferencia do que se faz na licenciatura. Qual que é a diferença? É uma relação mais próxima com a escola, né? Então, o PIBID, né, ele permite uma iniciação do aluno da licenciatura na docência, na relação com a escola. Essa é a característica básica do PIBID. Ah, mas eu tenho uma pergunta anterior, Giovan. Então faça. Nós estamos conversando há pouco aqui com o professor Vanilton. Você estava falando de onde ele veio, de onde ele... A gente ia fazer isso. Ia A gente vai fazer fazer isso. Então pergunte aí, mas pergunte agora. Vanilton, professor Vanilton, vem de onde, professor Vanilton? A família sua vem de onde, professor? Bom, meus pais, né, meu pai e minha mãe, eles eram mineiros, né? São importados, então. Povo chique, né, cara? Da região aqui do Vale do Paranaíba, né? Ali Tiros, Pato de Minas, aquela região, né? Eles migraram para cá nos anos 40, 50, não me lembro bem. E eu nasci em Turvânia, que é aqui na região oeste do estado, a 90 quilômetros de Goiânia, né? Bem perto. E seu pai e sua mãe faziam o quê, Vanilton? Não vai escapar, não. Não, eles eram produtores rurais, né? Produtores rurais numa época em que a tecnologia era ausente, né? Isso, a agricultura nos anos 60, 70, né? Quando meu pai faleceu. Então, ele plantava arroz, milho, banana, e tinha uma produção, né? Basicamente de subsistência, né? Porque o que era comercializado E era como chamava sua mãe, Vanilton? A minha mãe chamava-se Maria Helena. Maria Helena. E o papai? Raimundo Camilo. Eu sou mãe. E aí, posso continuar? Continua. Não, porque aí a questão assim, como que você foi pra escola? Tinha escola em Turvânia, não tinha? Como é que era essa... Você vivia na zona rural? A minha alfabetização foi na zona rural, né? Eu fui alfabetizado
primeira a terceira série em escola multisseriada. Aê! Né? Desculpa, eu me Que empolguei. era, Não entendi. quem não sabe, a Isso. escola multisseriada, né, eram todos os alunos numa única sala de aula, né? E o professor dava conta de trabalhar os conteúdos para, se chamava, né? O pré, o primeiro, o segundo, terceiro e quarto ano, todos juntos. Depois do quarto ano eu já fui para... Não, mas conta aí, a lousa era dividida. Pegava uma parte da lousa para o pessoal era para uma coisa, outra parte. Era assim ou não? A lousa era dividida e às vezes... É o mesmo professor, é a mesma professora. O mesmo professor, né? E às vezes também ele já tinha um caderno preparado para uma turma, por exemplo, terceiro, quarta série, que são as mais avançadas. Ele entregava um caderno e aquele grupo cuidava das atividades daquela seriação, né? E era desse jeito. Mas aí tem uma coisa, minha mãe foi professora de escola rural. Ah, Minha mãe chamava Ana Maria, ela saía lá da cidade, andava 7 quilômetros para a escola rural. Eu lembro uma vez que eu fui lá com ela, tinha lá na frente da escola, tinha um lago, uma lagoa, uma represinha, onde estavam os peixinhos lá, tudo. E aí ela fazia almoço também. E o professor fazia almoço também? Para vocês não? não, a minha mãe que fazia merenda, né? Porque o meu pai que fez essa escola, né? O meu irmão era o professor e a minha mãe Ah, tá vendo? e a minha mãe, ela era a merendeira e a diretora, porque ela mandava mais do que meu irmão, né? A pergunta se torna redundante. Você viu? Que coisa, né, Giovan? Incrível. A escola foi assim, foi feito perto na propriedade do meu pai, mas era uma escola feita de mutirão, né? Todos os vizinhos se juntavam, construíram essa escola, né? E a prefeitura vinculou-se ao sistema da prefeitura. Professor, Não era né? particular, Aí tem aquela perguntinha. Eu ia fazer uma pergunta, acho que já dá para ter uma ideia, né? Qual que era a pergunta, Giovan? Qual que era a pergunta que eu ia fazer para ele? Eu não sei. Tem várias, né? Mas uma pergunta que eu ia fazer pro professor Vanilton, desculpa, era assim, a coisa eu achei que ia um pouco mais longe, mas eu acho que já foi muito, muito próxima, né? Como que você se envolveu? Eu estava falando de iniciação à docência. Onde começou a sua iniciação à docência, né? É onde começou o gosto seu pela... Aí ficou... Já tá meio claro isso. tem a ver, né? Tem a ver. Quando eu fui para a cidade para estudar na quarta série, da quarta para a quinta série, nós tínhamos um processo seletivo para ir para o ginásio, né? Que não iam todos automaticamente, ia por mérito, né? E aí eu me lembro que eu tinha média para poder passar em português e tive que fazer cursinho de matemática para fazer o vestibulinho, né? Vestibulinho para ir para o ginásio. E aí eu me lembro que nessa época eu ajudava muito os colegas e eu montava assim umas mini salas de aula, uma mini escolinha para dar aula de língua portuguesa, para fazer o processo seletivo. Aí, né, já tinha um bom indício de... É assim, Giovan. Tudo fácil. E por que a geografia? Bom, nem eu sei porquê, né? Eu tenho uma hipótese. Eu caí na geografia, né? Porque eu comecei a fazer direito, fiz um semestre de direito, depois troquei, depois eu passei para administração, também fiz um semestre de administração, e aí na católica, na administração, a gente podia trocar de curso, né? E aí eu fui para geografia, não sei porquê. Fui para geografia e deu certo. Não, mas eu tenho uma suposição, Giovan. Qual suposição? Boa pergunta. Acho que fugiu. Para variar.
Não, mas é assim, mas assim, o que você gosta na geografia? Assim, por exemplo, essa parte itinerante dos seus pais, né? É. Bom, acho que uma das coisas que pesa na geografia é essa minha. Quer dizer, eu ter essa vida com a natureza, com um espaço mais natural Legal. da minha infância, né? Mas também, quando eu vim para Goiânia, eu ter gostado dessa dinâmica da cidade, né? Da cidade grande. Isso. E aí eu acho que essas duas coisas foi se casando muito bem ao longo do curso, né? Eu entendendo o que é essa dinâmica da vida, né? Da minha infância e da cidade grande. E isso tudo ia tendo alguns entendimentos, né? No início do curso, e aí eu fui ficando, né? Então, esse aspecto bem dessa questão de lidar, de pensar a natureza e pensar a sociedade. Eu acho que essa é uma questão, mas mesmo sem saber, hoje é eu que penso Sim, isso, sim, né? sim. Mas era coisa que casava bem, né? No início do curso e que fui ficando. Quer falar alguma coisa? Eu tenho outra pergunta. Pode fazer suas. A minha doideira. E é um espaço livre para as pessoas se expressarem. Das doideiras, né? Mas assim, tem uma coisa. Que, assim, no PIBID, né? A gente tem uma. Até mudei a feição. Zinzice, né? Não, tá, mas aí o que acontece? No PIBID estava chamando a atenção da questão da importância da proximidade da entrada, que a gente chama de ambientalização aqui na física, na licenciatura em física, a gente fala de ambientalização. Quem foi que criou esse termo, inclusive, não foi nem nós da academia, foi a professora Márcia Friedrich, quando ela recebia o pessoal do PIBID lá na Escola Municipal Santa Helena. Um abração, professora Márcia. E aí ela criou esse termo. Então, assim, vem bem nessa ideia da proximidade da universidade com a escola, dos alunos começarem a licenciatura, começarem a frequentar a escola, se envolver com o universo escolar, cuidar da docência. E aí, Vanilton, eu tenho uma pergunta, assim, quando, assim, você veio fazer direito, por que você veio fazer direito, né? E aí, qual foi a reação da sua família quando você falou, não, agora eu vou para jogar, eu vou ser professor. Nossa! Não, eu já não tinha já não tinha meu pai, né? Era só minha mãe, mas a minha mãe muito tranquila com essas coisas, né? Ela era muito tranquila daquilo que os filhos quisessem fazer. Então, aí, o choque mais era com os meus amigos, da relação das amizades que eu tinha na época, né? Que fazia esse pensamento e essa coisa. Mas na família, tranquilo, né? A minha mãe valorizava mais o professor do que o advogado. Nossa! E sim, hein? Entendeu? sim. A minha mãe, a gente sabia o que ela... O coraçãozinho dela ficou tudo quentinho e bateu mais. Ela tá viva ainda, Vanilton? Não. Mas ela tá conosco aqui. Tá. Ela tá conosco aqui. Festejando esse momento. Eu não consigo separar essas coisas, Vanilton. Eu avançar. Não consigo, assim, essas pessoas que ajudam a compor a gente, elas sempre estão perto. Então, assim, quando você começou a falar da sua mãe, eu já tinha... Helena, já tinha chamado ela. Agora, mais do que a docência, minha mãe gostava de um truco. Viciada. E era boa no truco ou só jogava? Era boa. Era viciada e era boa. Nossa. Música. Também. Agora, meu estilo, o meu gosto musical é MPB, preferencialmente. Perfeito. Né?
Coincidentemente o mesmo do Edivar, olha só. MPB e samba, Perfeito. né? E música sertaneja de raiz, né? Perfeito também. Essas músicas que o povo chama de sertaneja, pra mim, não dá. Desce, né? Não desce. Não, você está certo. Como disse um professor da EMAC que veio aqui também, Pra ele. o Robervaldo Linhares, professor maravilhoso que nos deu uma Abraço pro entrevista. Roberval também. Abraço pro Robervaldo. Ele chegou aqui, ele falou, olha, tem coisa que é música e tem coisa que é mercadoria. Então, isso aí que você tá falando é mercadoria, não é música. É mercadoria. Mercadoria. Tem assim, né? Eu entendo bem esse estilo musical porque ele tem alguns aspectos que atraem as pessoas, né? Ou pela musicalidade, ou pela letra, ou pelo ritmo, né? São várias coisas que permite a atração musical, né? Mas no meu caso, nenhum deles me pega. Mas assim, tinha alguém que tocava na sua família? Alguém? Não. A minha família ela não tinha exemplo de musicalidade. Nós tínhamos um rádio que estava ligado direto, né? Os irmãos Galvão? Não. Também, né? Então, na madrugada, quando meu pai levantava para tirar leite, o rádio já estava ligado. Ele tava pilhado, né? Era o dia inteiro. E dos dias que eu passei lá. Quem fez companhia foi Não, as caixas de som. Lá em casa. As caixas de som fizeram companhia. E a gata. A gata, da Kit, porcaria. A gata não fazia muita questão. Não, a gata só pensa em comida, aquela porcaria daquela gata. Muito companhia pra gente. E como que você se aproximou do PIBID, Ivanilton? Assim, na universidade, você já pegou... Assim, você fez ginásio, aí depois foi... Depois eu fiz o ginásio em Turvânia e vim para o ensino médio em Goiânia, né? Essa mudança foi tranquila para você, não? Foi tranquilo, né? Como eu disse, assim, a gente vinha muito a Goiânia, né? Então já tinha um certo entrosamento e foi tranquilo. E eu gostava de estudar, né? Então Era CDF, Giovana. Essa vinda para estudar foi muito importante, né? E aí quando eu entrei na geografia, na licenciatura, né? E o convívio dentro da universidade com os professores que eu tinha, tanto na geografia como no departamento de educação. Na PUC. Na PUC. Né? Eles que foram quem me iniciou a docência, né? Tinha uma colega minha, foi minha professora, colega minha, a professora Beatriz Anata, né? Ela foi muito importante para essa questão de iniciação à docência, que ela trabalhava com a área da docência, vinculada à educação básica, né? E uma professora também, ela era professora do CEPAI e professora lá, a professora Eliana, né? E uma professora da didática também, Maria Rita, né? Que todas da Católica, elas foram muito importantes, né? E essa questão de pensando na escola básica, né? Essa coisa toda, tanto que em 5 eu já comecei a dar aula de Prolabore no estado. Que é o famoso temporário. Eu estava de 1 ano e meio do curso já. 1 ano e meio você já começou a lecionar? Você já tinha lecionado antes, né, no ginásio. Mas aí como que você... A questão é interessante, né, Evanilton? Assim, eu tendo a fazer um parênteses, eu tendo a valorizar, assim, por exemplo, a Cíntia, que é minha esposa, ela fez Barão de Mauá em Ribeirão Preto, licenciatura noturna, biologia. Hoje ela está conosco aqui, é professora federal.
E assim, você vê que o crescimento da UFG é tão grande que depois ela começa ela mesma a alimentar o próprio sistema de pós-graduação dela, de graduação, ou professores de outras instituições públicas em trabalhar aqui. E então, assim, o seu desafio, você ingressar na UFG, assim, é algo enaltecer, porque é uma barreira grande que você. Olha, eu aqui por um tempo eu tinha assim na UFG um pouco de um imaginário que é muito comum da gente ter esse imaginário, principalmente fez muito no ensino médio, né, nas camadas mais pobres, né? A gente vê muito assim aquele imaginário de que a UFG não me pertence, né? Que a UFG, mas ao mesmo tempo que eu tinha isso, a UFG era palco na minha época de estudante, na PUC, ela era palco de ação política, né? E a gente, nessa ação política, a gente acusava a UFG de uma universidade elitista, né? Porque não tinha cursos noturnos, né? Fantástico. Isso nos final dos anos 80, 85, né? Já fazia essa discussão, né? Então, então tinha essas questões paradoxas ao mesmo tempo que eu achava, e às vezes tinha um pouco mesmo, né, de uma universidade muito mais do que ela é hoje, né? Aliás, qualquer universidade ela já tem uma característica de ponto de vista educacional de uma elite, né? Mas então a gente já fazia esse debate. Aí depois, quando, né, eu já estava terminando a graduação, aí eu fui conhecer uma professora que hoje é minha amiga aqui, né? A professora Lana de Souza Cavalcante, né? Eu passei a conhecer as produções dela e o que ela escrevia já na época sobre o ensino da geografia. E aí, por intermédio dessa produção da Lana, eu passei a conhecê-la melhor, né? E aí começou a ter algumas relações, envolvimentos, né? De atividade em torno da didática, em torno do ensino de geografia, entre os lugares que, na época que eu trabalhava, e as atividades aqui na UFG, né? Exemplo. Da proximidade. Dessa proximidade. Da escola, né? E da universidade, que é um elemento do PIBID, tá vendo? Então, por exemplo, eu fiz o meu mestrado em 98, que eu comecei meu mestrado na UFMG. Na Faculdade de Educação da UFMG. Voltou para casa. Faz, né? Aí, bom, aí nessa época estava iniciando aqui no IESA o programa de pós-graduação em geografia, né? E aí a professora Lana tinha acabado de defender a tese de doutorado dela, e aí nisso então a gente começou a ter essas discussões em torno disso. A tese dela, eu no mestrado, Faculdade de Educação, discutindo as questões da didática, né? Agora, mas aí a gente começou a fazer algumas atividades de um pequeno grupo. Primeiro foi um grupo de leituras, né? Nós começamos a ler alguns autores. O primeiro foi Vygotsky, né? E aí depois esse grupo foi ampliando e nós constituímos um núcleo que existe até hoje, que hoje é um núcleo de esfera nacional, né? O NEPEG, que inclusive atualmente eu sou coordenador desse NEPEG. E por que é que nós fomos discutir isso, né? Montar esse grupo, aliás, por conta de final de 2001
o lançamento das primeiras diretrizes de formação de professores para a educação básica, né? Ela foi implementada em fevereiro de 2002, né? Mas já tinha uma versão e nós constituímos um grupo para poder discutir sobre essa versão dessa diretriz, né? E aí depois éramos éramos 3 colegas da PUC, 2 ou 3 colegas da UEG, mais a professora Lana e as colegas dela aqui da UFG. Então nós começamos a constituir esse núcleo, que é Núcleo de Ensino e Pesquisa em Educação Geográfica, né? E aí depois disso, esse grupo só foi crescendo e constituiu um grupo muito sólido, né? Em torno da educação geográfica. Desde 2000 final de 2001. Olha, Né? 20 tá lá ano, hein? E aí esse grupo, né? Então, Vocês não fizeram aniversário, não? Vocês não comemoram, sim, não? nós fizemos aniversário dos 10 anos, foi feito o selo NEPEG, né, de Educação Geográfica, porque o grupo foi crescendo e ele foi tendo muitas atividades e muita produção, né? E além de crescimento, ele é uma referência em educação geográfica no Brasil, ele é uma importante referência. É engraçado, você me fez lembrar uma coisa. Desculpa, você quer fazer? Porque senão vai ficar só conversa de... Tá indo tranquilo, mas a gente tem que agilizar um pouquinho, porque ele não tem muito tempo. Então a Não, gente mas tem que... porque é encantador. Eu sei, é bom, mas a gente não tem muito tempo. E assim, deixa eu fazer um parênteses. Deixa eu deixar registrado alguma coisa aqui. Que o Rildo e eu, a gente compartilha esse entendimento. Gostaria de agradecer você, Vanilton, particularmente. Ô, Vanilton, só fazer uma historinha antes. Quando o Vanilton tinha um carro verde-limão, o Uno, é Uno? Uno. O Uno, aquele Nil, não sei o que Nil era. A cor daquele lampião. Nossa, mas cara, era que nem o carro do Rio do Dourado lá, só tinha 2 praticamente. Todo mundo sabia que era o nome. Eu falei, quem que é aquele ser lá, né, cara? Que é aquele... Aí tava lá o Vanilton, andando com o Uno dele verde-limão. Mas assim, o Hilton e eu, a gente compartilha e agradece. Tá. Mas são quantas horas? 10h36. Não, até às 11 horas tá tranquilo, tá? Eu controlo o Luiz aqui. Tá. O Luiz é matraquento. Eu converso com formiga, barata, sapo, o que tiver na frente, ele bate papo, né? No momento eu converso só com cachorro. Você vê que, cara, e um dia que eu conversei com uma Maria Fedida, cara. Minha mãe tava morrendo e ela tava lá, ficou minha amiga 3 dias, ela me acompanha na minha tristeza, lá na pia da casa dela. A Nipitera. Tá, isso é uma outra história. Mas, assim, o que eu queria destacar é, assim, o carinho que o Vanilton tem pelas pessoas, o cuidado, o respeito que ele tem. Pessoa que realmente leva o PIBID e o trabalho dele para onde a gente acompanha, eu posso falar mais do PIBID, do RP, com um cuidado muito grande, um respeito muito grande pelas pessoas, uma dedicação também surreal, um cuidado, um carinho que torna assim um prazer estar participando do PIBID da sua coordenação, Bonito. Na Prova do Rio de a minha, eu queria agradecer a você por tornar a caminhada no PIBID muito mais bacana, calorosa. É um prazer estar aqui com você também. Graças a esse reconhecimento que a gente fez além de ser muito competente, muito dedicado. Eu procuro, Luiz, implementar uma coisa, né? Porque veja bem. Então isso a maior parte da nossa vida é no ambiente de trabalho, nas relações de trabalho, né? Se a gente não constrói um ambiente legal, agradável, de boas relações, significa que ao invés de ter uma vida, a gente tem um tormento. Então procuro ter como princípio básico isso, né? Boas relações, o ambiente, a gente faz
nossas atividades são pesadas, são atividades sérias e tudo mais. É fazer com leveza, é fazer com respeito, fazer com a agregação, conta Entendimento. de agregar. Então essa para mim é uma questão básica. Sempre procuro manter para eu ser feliz no meu trabalho, né? Mas e a outra coisa é porque é o sentido público, né? Isso que eu faço é um sentido público, né? Se eu sou eleito coordenador de um programa, né? Eu tenho que tratar no sentido público das coisas. Atender bem, dar condições para que as coisas andem bem, do público. E quando tem reunião, fala, pô, tem reunião de coordenação. Não. Tanto é que quando eu não posso, eu fico chateado, porque é um ambiente muito agradável, profícuo, a gente se faz as coisas, sabe? Mas assim, é muito legal ter a companhia do seu e da Patrícia. Não, e parabenizar também, né, o programas PIBID e RP na física, né, são programas, né, você e o Rildo trata com muita seriedade, com muito respeito, né, muita amizade. Vocês têm uma questão que é uma coisa muito forte que eu vejo vocês, né, aqui no grupo, no programa, que é a questão da horizontalidade, né? E aluno, professor, mestre, doutor, se é iniciação, ser tratado, processo da horizontalidade. Todos têm o direito de manifestação e tem que ter o respeito da atenção. Eu né? vou te contar uma novidade, então, que é a última invencionice, né? Deixa eu contar, então vou aproveitar. Assim, a gente agradece, Vanilton, assim, o reconhecimento, assim, o entendimento, né? A gente amigos. Mas assim, a gente, por exemplo, a gente foi fazer uma defesa de TCC lá na TCC lá na escola. O coordenador do curso, a Cintia. Que ela a dor da Abimael, né? Ô, menino. A Abimael passou pelo PIBID e pela RP. E a gente foi fazer a defesa do TCC, feito a escola, fez a defesa lá no Madre Germana 1, lá saí de Aragoiânia. Uma pernada. E a gente fez a transmissão ao vivo também pelo canal do GGP na internet. Mas aí o que acontece? O pessoal da Cíntia, que é minha esposa, falou, pô, vou fazer a defesa do TCC da minha aluna lá. Foi a Nira. Foi fantástico. Que coisa linda, cara. Assim, você vê a escola, das séries iniciais participando. Que presente. E agora, a próxima versão tem novidade, João. Novidade. Adivinha quem vai estar na banca? Os alunos. Vai ter aluno de ensino médio participando da banca de TCC. Vai ter o professor da universidade, o professor da escola, eu e o aluno. Vai estar na banca, vai ter o espaço dele para ele falar também, para dar o pitaco dele sobre a dissertação do Henrique. Desculpa, o TCC do Henrique, não a dissertação. Incrível. É maravilhoso. Eu agradeço também de novo a abertura que o Anilton dá, a Patrícia dá, o apoio. É de fato isso. Agradecer de mais uma vez o Anilton por ter vindo no CPF, Sim. participado, né, João? Uma coisa que eu gostaria de comentar é que eu sou cria do PIBID. Uma cria do PIBID, vim diretamente desse programa. Porque assim que eu entrei na faculdade, em 2020, teve o edital de 2020 do PIBID. Eu não fazia a mínima ideia do que era. Não tinha a mínima noção.
um pouquinho sobre. Adorei a ideia do programa. Sem contar que ainda tinha a bolsa. Me surpreendeu você não ter falado da bolsa até agora. Nossa, é porque dinheiro é uma coisa que. Entendeu? Tá. Eu tinha a bolsa, eu falei, nossa, isso tudo aqui ainda tem a bolsa? Maravilhoso, eu me inscrevi. Esse podcast também é cria do PIBID. Cria do PIBID. Tudo relacionado a esse podcast aqui, cria do Bem PIBID. lembrado. Naquela época. Então, sem esse programa, nada disso aqui jamais teria acontecido. Dessa conversa aqui não estaria acontecendo. Foi um período maravilhoso, meu período no PIBID. Logo no segundo semestre de faculdade, Ari já Ribeiro Valadão, filho de. fui pra sala de aula. Fala o nome da Com- escola aí, ô porcão. Colégio Ali Ribeiro Valadão Filho. De bicicleta todo dia. Tá? Uma pedalada bem legal. Com o professor Alex. Benício. Nossa, grande Alex. Alex, professor maravilhoso. Saudades. Ainda vou visitar ele. Pode falar que a gente rangava. Nossa! Fantástico, né, gente? Funcionárias da merenda Todos eles. me viam e falavam, nossa, professor, você tá magro. vou encher seu prato. Eu não me esqueço disso. Era toda vez. Professor, você tá magro, vou encher seu prato aqui. Às vezes eu nem queria comer. Ela, vem aqui, você precisa comer porque tem que engordar um pouquinho. Era muito bom. Então, estou muito agradecido por esse programa. Muito. Agora poder conversar com o... Realmente é uma grande honra. Muito honrado, Vanil. E, não só naquela época tiveram muitas coisas boas que perduram até hoje, mas daqui em diante também terão muito mais coisas. Atualmente eu estou na residência pedagógica. Maravilhoso também. Eu lembro quando finalizou o PIBID, tinha que encher todo o final, fazer as coisas. E chegou a parte de fazer a avaliação do PIBID. O que você achou do PIBID? Como foi? Aquela parte lá eu escrevi textos e textos só de elogio. Eu falei, nossa, que programa maravilhoso, que ideia espetacular. Isso aqui nos proporciona coisas que não seriam possíveis em lugar nenhum. Só elogios. Espetacular. Emocionei. Convive com o professor da escola também é muito. Convivo. Foi espetacular. Pude viver lá. Não tem lugar nenhum. De Fala nenhuma que você foi forma. comer feijoada com o professor da escola no boteco, ouvindo samba, cara. Essa história é legal. A gente foi conversar sobre estágio lá no quintal do Jorjão. Lá no quintal. Conversar sobre estágio. Então todo mundo comendo feijoada e Thales, conversando. Thales, Alex, Gilvan, Guilherme, Gilvan. Guilherme. Deixa eu ver se tinha mais alguém. Não lembro se tinha mais alguém. O legal é que tiraram uma foto. Todo mundo Icônica. bebendo e comendo feijão. Foto icônica. Todo mundo bebendo, comendo feijoada. Menos você. você não Eu deve- com suquinho. Eu com suquinho, porque eu não bebo. O legal é que essa foto veio parar aqui no telão no meio da semana da física. Não sei como, mas no meio da semana da física colocaram essa foto lá. E aí. A gente teve que explicar. Normal, gente. Ó, isso é normal, né? Mas você vê, Vanito, que coisa assim, você vê que você ajuda a proporcionar, né? É. E o PIBID proporciona. Não é, desculpa. Não, eu acho que essa manifestação do Gilvan, né, é a oportunidade, né? Então, PIBID e RP são programas que eles oportunizam, né, uma vivência na universidade, que isso é fator fundamental para a formação, né, para qualquer tipo de vivência, né, permite, né, diálogos, né, diálogos entre os colegas do curso, diálogo com o professor, e no caso do PIBID e da RP, diálogo com alunos, professores da educação básica, da escola, né? E você cria ambientes de espaço de discussão. Não importa se é o gabinete, não me importa se é o corredor, não me importa se é o Jorjão, quintal do Jorjão, né? Não me importa, né? Isso é dimensão importante para a formação. E no caso do PIBID
de RP, eles vão ter o foco central, que é isso, essa relação com a escola, né? O PIBID com iniciação e a RP com uma docência mais organizada e explícita, né? Mas é bom dizer que outros programas que permitem essas ambientações também são importantes na universidade. O Prolicem, o PIBIC, tudo isso é importante, né? Porque só que esses outros é muito com foco na pesquisa, né? E esses aqui é com foco na formação do professor. Mas essa é a característica desses programas, né? Agora, isso é igual em todos os lugares? Pode não ser, tá? Essa ambientação formativa, ela só é possível quando tem uma universidade que abre, uma universidade que pensa processos de colaboração, né, processos de igualdade, né? Eu estava falando da horizontalidade, porque se o aluno está num programa, mas o professor se fecha, o departamento se fecha, vai ter essas possibilidades do diálogo, né? E na docência, né, uma das categorias da docência muito importante chama-se, né, dialogismo. Caiu o Bakhtin. Dimensão importantíssima para formação e pensamento. Então, isso que você está falando tem que ter receio, né? Aqui na universidade não tem que ter. Felizmente, eu acho a UFG uma universidade aberta, né? Pode ter alguns focos, né? Retração e de fechado, mas a essência da UFG é isso, é uma universidade aberta, é uma universidade pública, uma universidade que permite que eu e Luiz estejamos de bermuda aqui dentro da universidade. Pessoa, de chinelo até agora e pouco. Então, você entendeu? Então é uma universidade mais... Ela não vai recriminar de você ter tido lá no Jorjão. A gente tá com pouco tempo aqui. Eu tenho só 3 perguntas que eu quero fazer, bem específico. Luiz, se você quiser comentar alguma coisa, comente. Eu quero que você se manifeste. Só 3 perguntas. Não vou poder me divertir igual como de costume, a gente se diverte aqui em conversas muito longas, mas assim, deixa eu só aproveitar. Às vezes, assim, vai querer falar disso, você pode falar melhor do que eu. A oportunidade de a gente estar com você aqui, com outros diferentes posicionamentos, entendimentos, postos, lógico, por mais que seja, a gente já teve aluno de escola aqui, aluno fazendo professor, faculdade, professor de faculdade. A gente pode pensar assim, até nas faxineiras um dia entrevistar. Já pensei, acho que eu não pensei nisso. Então bate aqui. Então assim, essa possibilidade de a gente aprender com os outros ajuda a gente a lidar com a ignorância que a gente possui. É melhor. Primeiro a gente lembra que nós somos ignorantes o tempo todo quando a gente lida com as pessoas diferentes matizes, né, e origens e trajetórias. E cada uma delas vai trazendo uma imagem diferente do mundo. E a gente agradece você já por você permitir que a gente já agradece com a permitiu que a gente aprendesse com as ideias que a gente vai ter pensando sobre o que você. A gente agradece a sua presença aqui. Sim. E aí, então você já faz parte do nosso. Eu já fazia parte do mundo e agora fazer. É uma estrela mais brilhante agora. Isso. Realmente eu comento um pouquinho disso.
Agora, vamos lá. 3 perguntas que Fodão. não faltam aqui. São perguntas, acho, além de importantíssimas, são perguntas muito válidas. Primeira pergunta. Meio deslocado de todo o assunto aqui. Talvez não. Mas é o seguinte. O que é arte, Vanilton? O que é arte? Bom, Assim mesmo, não esquenta a cabeça. o que é a arte? Bom, eu acho que a arte é uma manifestação, qualquer possibilidade de eles contato com um outro mundo de ideia. O mundo da ideia mais suave, o mundo mais agradável, o mundo de uma ideia mais e às vezes até surreal, né? Então eu acho que a arte são essas formas de contato com outro mundo que não o mundo da racionalidade. E principalmente da racionalidade muito técnica. E o que é um professor? Bom, geralmente um conceito que é muito posto assim que as pessoas colocam, o professor é quem sabe ensinar, né? Também, mas eu acho que um professor é aquele que ensina o aluno a conhecer, o aluno a aprender. Agora, a última pergunta oficial aqui. Eu diria que é a pergunta mais séria que a gente costuma fazer nesse podcast. Seguinte, Vanilton, o que é educação? Bom, a educação, antes de tudo, ela é um direito. A educação ela é um direito para todos. A educação ela é uma possibilidade do desenvolvimento humano, tá? Então, se a espécie humana ela evolui dentro de uma perspectiva humanista e ela só pode ocorrer num processo educativo. E a educação ela ajuda no desenvolvimento dos sujeitos. Então, humanista humano pode acontecer se tiver desenvolvimento do sujeito, um sujeito social. Só é possível síntese seria para cá seria essa minha ideia de educação. Incrível. Tô em parafuso, até agora. 4 minutos para encerrar, Luiz. Eu gostaria de, nesses 4 minutos, agradecer a você, Vanilton, porque é uma grande honra poder conversar aqui, você te ouvir, como o Luiz falou, ver outros mundos, ter outras perspectivas do mundo em que vivemos. Falou sobre termos colocado mais uma estrelinha ali. Esse podcast é mais um que entra pro nosso panteão de podcasts, mais um que está lá no hall de Leira. Eu me lembro de um poema que é muito... Não é, mas é algo assim. Ninguém brinca impunemente com o tempo. Tá? O rapaz encontra uma máquina de gravar, um gravador, encontra perdido. E nessas gravações ele escuta diálogos do dia a dia, encontraram o gravador e gravaram as conversas. O gravador se perdeu. Ficou lá. O rapaz encontrou o gravador. Ele ouviu as conversas, nem sabia. A lógica é, aquelas pessoas não imaginavam que a gravação da conversa delas ia chegar na outra pessoa. Mas estava lá registrado.
para quem quisesse ouvir, encontrasse. Mesma coisa, a gente tá brincando com o tempo. A gente tá aqui conversando e guardando isso aqui enquanto durar a humanidade. E qualquer pessoa vai poder nos ouvir em qualquer lugar, em qualquer circunstância, basta que ela encontre isso aqui. A gente tá brincando com o tempo. E ninguém brinca impunemente com... Acho muito bonito. Então esse podcast eternizado. As nossas histórias. Muito obrigado, Vanildo. De nada, eu que agradeço, gente, ao Hildo e a você, João. Ainda bem que você é insistente, que aí deu certo de vir, né? Então, quer fazer um comentário final, Luiz? Sim. Alguns segundos aí, ó. Sei lá. Acho que as possibilidades que é dado, que a gente assim, a gente se oferece para os outros, né? Eu acho que oferece ideias nossas para os outros. O que eles vão fazer com a história? Tem muito delas, né? Mas essa possibilidade de aprender com você, ou com as pessoas da gente, ou vão ouvir a gente, é que vocês dão sinais de que a gente está fazendo faz algum sentido. Sabe? Satisfeito. Mais pela possibilidade de acessar coisas e de se entender. Modelo, coisa do tipo. Não é. Me divirto mais aprendendo, pegando a história. Vou levar ela comigo, voltar para casa, vou ficar coringando sobre ela, as questões que o Giovanni coloca. Eu tendo a não abandoná-las. Não comprometo na minha casa. Você faz parte. Sem agradecer. Meu único arrependimento. Dá passar a bolinha para ele falar também palavras finais. Não Já fala. fala. Mas fala de novo, então dá tchau. Eu perdi a boa, então perdi a boa. Dá tchau de novo. Não, tá. Então, agradecer, eu fiz agradecimento a vocês, né? Então, reforça aqui, né? E a importância desse trabalho que vocês fazem. O poema aqui colocou. Ele é isso mesmo. Processo criativo. Muito legal. Parabéns. Meu único arrependimento é não poder ficar aqui mais tempo. O único. A conversa foi muito melhor do que teria sido aqui na minha mente. Ainda bem que você está aqui para guiar melhor. A minha mente tornou muito melhor do que poderia ser. Então, eu espero que, por um momento que seja, você tenha se sentido mais alegre. Espero que, por um momento que seja, essa conversa tenha sido legal e você tenha desejado que ela durasse um pouco mais. E eu espero que, por um momento que seja, você tenha se sentido mais feliz. Até a próxima. Eu gosto da ideia do viajante. Que é Foi lá que eu inspirei para fazer o CGP aqui na eu da harmonia, mudar a sociedade, toda e qualquer manifestação humana. A grande guerra.